Bom dia, oitavo ano, boa tarde, boa noite. Espero que você esteja bem, tá? Hoje eu vou falar sobre a segunda parte do primeiro reinado. Eu falei para vocês que em 1822 o Dom Pedro I fez a independência, proclamou a independência do Brasil. Falei da Constituição de 1824, tá? O primeiro reinado, como eu já mostrei em alguma videoaula para trás, ele foi de 1822 até 1831. Ele durou 9 anos e foi um período bastante conturbado da nossa história. Você acha que só tem problema hoje em dia? Não, tem problema em qualquer época, tá? Depois que o Dom Pedro I proclamou a independência e fez a Constituição, a sua relação com a população brasileira, principalmente com a elite brasileira, ela foi piorando cada vez mais. O Dom Pedro era extremamente autoritário, tá? A elite brasileira, obviamente, não queria abrir mão de nenhum privilégio, de nenhuma liberdade de se autogovernar, e isso causava um monte de problemas. Bom, nas páginas 140 e 141 do seu livro, tem 3 pontos que são muito importantes. A primeira foi a Confederação do Equador, tá? No qual um grupo de rebeldes se revoltaram lá no Nordeste, obviamente, e tentaram fazer a independência e tudo mais. Essa Confederação do Equador, do qual eu já falei, se eu não me engano, alguma aula para trás, eu não tenho certeza, ela queria um Brasil independente, queria o fim do governo do Dom Pedro, queria um monte de coisa. Bom, como o seu texto é muito curto, eu também não vou prolongar o assunto, porque senão fica mais difícil para você entender o assunto depois. O Dom Pedro abafou a revolta, né? Os líderes foram presos, mortos e tudo mais, mas o que isso quer dizer para nós aqui na aula de hoje? Quer dizer que o clima para o governo brasileiro era um clima terrível. A população estava pressionando o Dom Pedro a sair e tudo mais. Pelo menos uma parte da população estava querendo isso. Além disso, é importante que você saiba algumas coisas. Quando o Brasil começa como um país independente, a gente não começa bem financeiramente. O Dom João VI, quando ele vai embora para Portugal, em 1821, um ano antes, ou alguns meses antes da proclamação da independência, ele leva todo o dinheiro que tinha nos cofres do recém-fundado Banco do Brasil. E aí, é lógico que sem dinheiro a situação fica pior para o governo brasileiro. Então, o que o Dom Pedro faz? Ele começa a produzir moeda, começa a produzir dinheiro. Você fala, professor, então ele é o governo, produziu dinheiro, tá fácil. Não. Toda vez que um governo produz dinheiro de forma indiscriminada, por uma série de motivos, o que acontece é um negócio chamado inflação. O preço das coisas começa a subir. E isso é muito ruim para a economia. Você sabe bem o que é inflação. Nós temos um pouco de inflação no Brasil. Atualmente já foi muito pior, mas a gente tem uma inflação, então toda vez que você vai no mercado, você fala, poxa vida, as coisas estão mais caras. Isso é inflação. Tá? E aí a economia brasileira, na década de 1820, ela estava absolutamente bagunçada. Tá? Para piorar a situação do Dom Pedro, o pai dele, o Dom João, morre lá em Portugal. Tá? E aí há uma exigência da família real que o Dom Pedro volte para Portugal para governar Portugal. E aí tem um problema mais sério ainda. Ele abre mão, ele abdica do trono português em nome da sua filha. Eu vou ler aqui para não errar, tá? A Maria Antônia, tá? Desculpa, Maria da Glória, não é Maria Antônia não, Maria da Glória, e como ela é uma criança, quem governa no lugar dela é o irmão do Dom Pedro, que dá o golpe, fala, não, deixa quem governa agora para sempre sou eu, e aí começa a ter uma guerra civil em Portugal. O que é guerra civil?
Se você assistiu o filme dos Vingadores, do Capitão América, você sabe. É quando dentro de um próprio país, dentro de uma empresa, dentro de uma estrutura de poder, como os Vingadores, um grupo que antes era aliado começa a brigar com ele mesmo, com outra parte do grupo. Então, uma guerra civil é quando parte da população briga com outra parte, tá? E nessa confusão inteira, tá? A população brasileira começa a brigar com o Dom Pedro e a elite brasileira começa a brigar com o Dom Pedro. No fim das contas, tá? Começa a surgir uma série de, como é que eu vou dizer, manifestações contra o Dom Pedro, protestos, tá? E inclusive eles começam a brigar na rua. E aí acontece o que nós chamamos de Noite das Garrafadas. A Noite das Garrafadas é quando os protestos contra o Dom Pedro, de pessoas favoráveis a ele, pessoas contrárias a ele, tomam as ruas e aí tem uma brigaiada danada. Depois dessa situação caótica que nós estávamos vivendo, de boa parte da elite brasileira contrária ao Dom Pedro, boa parte da população contrária ao Dom Pedro, ele resolve abdicar do trono aqui no Brasil, ou seja, abrir mão do trono e voltar para Portugal. Tá? Isso aconteceu no dia 7 de abril de 1831, como eu já falei para vocês em algumas outras aulas. Tá? Em 7 de abril de 1831, o Dom Pedro abdicou, ele abriu mão do trono brasileiro, ele falou, eu não governo mais o Brasil, estou voltando para Portugal para governar em Portugal, tá? E quem fica aqui no Brasil é o filho dele, o Dom Pedro II, que nessa época tem apenas 5 aninhos de idade. E com 5 aninhos de idade a gente não governa nada, a gente só governa o horário de ir no banheiro, tá? E então, quem vai governar, eu te falo na próxima videoaula, que é o período regencial. Beijão, tô morrendo de saudades de vocês, espero que essa videoaula te encontre muito bem, tá? Até mais.